próximo circuito a entendermos é o circuito do picador. É um circuito bem complexo, com bastante componentes, tá? Então, vamos dar uma olhada nos componentes do circuito, tá? Começando da bomba central, tá? Bomba central é o segundo e o primeiro estágio, tá? Junta as duas vazões e faz uma vazão de 102 galões por minuto, tá? Então, as duas vazões vão para o mesmo local, ok? Bloco recebe as duas vazões de 102 galões por minuto, tem o alívio de pressão de 2.750 PSI, tá? O bloco ele é disposto de válvulas, tá? Válvula de alívio, que é essa válvula aqui, ó, número 1, então essa parte é a parte que eu faço a regulagem, né? Solto o parafuso, aperto o parafuso para aumentar ou diminuir a pressão do bloco. Eu tenho os outros elementos lógicos, tá? O elemento 2, o 3, o 4 e o 5, que fazem a pilotagem para fazer frente e reverso do meu circuito, tá? Então, pressão de 2.750, válvulas piloto, que fazem a pilotagem frente e reverso, e o válvula de alívio. Divisor de fluxo. O divisor de fluxo, ele recebe o óleo que vem das bombas, tá? Primeira seção, para o bloco do picador, sai 39 galões por minuto. Segunda seção, aciona o rolo tombador, rolo alimentador, primeiro e segundo rolo flutuante, a vazão de 31,4 galão por minuto. O terceiro, seção de trem de rolos, tem uma vazão de 31,4 galão por minuto, tá? Então, dividido em 3 seções, e as 3 seções fazem, cada um tem uma função diferente, tá? Faz a divisão dos 102 galões aí. Temos a nossa BA66, que é a mesma válvula que a gente viu lá no circuito do core de base. A pressão de alívio dela é 2.500, que a gente já viu. E temos a tomadinha de pressão aqui, tá? Então, a válvula que faz o controle de alívio desse sistema também, tá? Ela faz tanto no sistema do bloco do core de base, quanto no sistema do bloco do picador. Temos o valvistor. O valvistor ele é um divisor de fluxo aqui também, com a válvula PWM. Então, ele controla a vazão que vai para o trem de rolo, tá? O óleo chega, passa por a válvula controla quanto de óleo, igual é feito lá no exaustor primário. A gente dá uma olhadinha mais a fundo, como que ela controla, tá? Então, eu tenho valvistor, eu tenho tomador de pressão, e eu tenho a válvula de alívio aqui, tá? O alívio do bloco Vickers, o alívio para tanque, ele é de 2.200 PSI. Temos os motores dos rolos alimentadores, o motor do rolo tombador, o motor dos primeiro e segundo alimentador, então esse, o tombador, o alimentador e o primeiro e segundo flutuante, tá? Os rolos que são alimentados pelo nosso circuito do picador, que vem lá do divisor de fluxo. O outro circuito é o circuito do trem de rolo, são os demais rolos alimentadores do picador, tá? Então, é o segundo rolo depois do corte de base, do levantador, e os outros 6 últimos rolos que são alimentados pelo circuito, tá? Então, essa imagem do trem de rolo é vista por cima, tá? Picador, esses últimos rolos são todos alimentados pelos rolos do picador, tá? Esse, e os outros 3 de baixo, os outros 4 de baixo, tá? Vamos funcionar esse negócio para a gente ver o que acontece, tá? Dei partida na máquina, os óleos se juntam, vão para o bloco tanque,
Acionei sentido de colheita, daí fica lindo. O bloco manda o óleo para os circuitos, aciona os motores do picador, os motores do picador acionam o divisor de fluxo, aciona os demais circuitos, a válvula BA66 serve como um alívio de pressão desse sistema, então se eu tiver uma pressão nesse sistema, sentido de colheita, travei os rolos do sentido de colheita, BA66 alivia para tanque, tá? Travei os rolos alimentadores do picador no sentido de colheita, divisor de fluxo, o nosso valvistor, ele abre para o tanque e descarrega para o tanque, tá? Então, e travei o picador, a válvula de alívio do bloco descarrega para tanque, tá? Para todas as funções e a válvula descarrega para tanque. Ok? Destravei, todo mundo está funcionando. Então, se eu tiver algum problema que pare os motores dos rolos, tombador, alimentador e o primeiro e o segundo flutuante, eu sei que tenha da válvula BA66 até o meu circuito de rolos, primeiro e segundo flutuante, e o tombador e o alimentador, tá? Então, isso é facilitar o diagnóstico se olhar por partes, tá? Então, desligamos o trem de rolo e travamos os rolos alimentadores do picador, tá? Quando tem todos esses rolos parados e o resto funcionando, eu sei que tem alguma coisa ligada entre o valvistor e esse circuito no sentido de colheita, tá? Então, no sentido de colheita, eu sei que esse circuito está parado, eu sei que eu vou ter algum problema ou em algum dos rolos ou no valvistor, tá? Destravei. Se eu tiver o picador parado, motores do picador parado, travei os motores do picador, eu paro o circuito como um todo. Então, se eu tiver a válvula de alívio estragada ou o motor do picador estragado, parado, quebrado, eu paro o resto do sistema, tá? No sentido de colheita, tá? Vamos ver no sentido de reversão. Sentido de reversão, aí muda totalmente a conversa, tá? Travei o trem de rolo, sentido reversão. O que aconteceu? Bloco alivia para tanque. Destravei. Travei os rolos. O primeiro e o segundo flutuante. O que aconteceu? Bloco alivia para tanque. Destravei. Travei o picador. O que aconteceu? O valvistor alivia para tanque. Então, os picadores param, tá? E nosso circuito continua circulando normalmente, tá? Então, ele abre o pilota para tanque, o valvistor, e acaba aliviando o circuito e só o picador para, tá? Na reversão. Vamos dar uma olhadinha como que o sistema do valvistor funciona, tá? Então, lá no painel tem um controle de percentual igual tem lá no exaustor primário, tá? Então, o óleo está vindo, alimentando o valvistor e indo para a função dos rolos, de lado direito e lado esquerdo, tá? Diminuir o óleo que estava vindo para cá e indo a grande maioria para cá, agora está indo mais para o tanque, tá? Está retornando para o tanque. Então, o valvistor controlou. Voltei para 50%, está todo mundo
praticamente igual, entra óleo aqui, vem para cá, vem para cá. E aumentei para 100%, eu diminuo a vazão que vai para o tanque e aumento a vazão que vai para os rolos, tá? Então, eu seleciono qual que é o modelo que eu quero, coloco em inserir, ele já salva lá no painel qual que é a velocidade do trem de rolo, tá? Essa velocidade do trem de rolo interfere diretamente no comprimento do tolete, tá? Então, esse aqui é o porcentagem do picador, seria a válvula de comprimento do tolete, tá? Se eu tiver com meu circuito acelerado, o picador está picando mesma velocidade e o trem de rolo está alimentando com uma velocidade maior. Eu tenho toletes maiores e se eu for diminuindo, cada vez que eu diminuo, eu tenho toletes menores, facilito a limpeza, porém eu tenho mais perda de caldo por corte, tá? Então, tem que pôr na balança custo-benefício, perda de caldo por corte, por esmagamento, ou densidade de carga, ou limpeza, tá? Então, algumas coisas que tem que pôr na balança aí para ver qual que é o fator mais impactante na hora da colheita, ok? Circuito do picador, fizemos um breve desenho do circuito do picador, ok? O próximo circuito que a gente vai falar é do bloco dos cilindros, tá? Vamos falar do bloco de cilindro da máquina de esteira. Algumas coisas mudam da máquina de pneu, depois a gente coloca só para comparar um com o outro, tá? Mas tudo começa na bomba, tá? Bomba inferior, terceiro estágio da bomba inferior, tá? Vazão de 45 galões por minuto, tá? Vai lá para o bloco do ventilador, também faz parte do circuito, tá? Motor do radiador, divisor de fluxo, terceira seção do divisor de fluxo, então é um vazão de 12 galões por minuto, então, terceira seção, esse carinha aqui. Temos a válvula de retenção que está instalada aqui na terceira seção, a válvula de alívio da esteira, tá? A válvula de retenção para fluxo de óleo para a esteira. O bloco Vickers, que olhando para ele de frente, tá? A gente começa aqui de baixo para cima com cilindros da suspensão, acionamento do cilindro da suspensão, corte de pontas, divisor de linha direito, divisor de linha esquerdo, giro do capuz primário, tá? Do exaustor primário, o giro dele, e o giro do elevador, tá? Então, o giro do elevador é feito por esse bloco aqui também, tá? E aqui estão ó, as válvulas que pilotam as funções, tá? Esse é o bloco visto de frente, então, suspensão, despontador, divisor de linha direito, divisor de linha esquerdo, giro do capuz e giro do elevador, tá? Essas são as funções do bloco Vickers. Temos o bloco de comando auxiliar, que é o bloco que fica debaixo do piso, do assoalho, ao lado direito da máquina. Então, eu tenho lá o acionamento dos cilindros do rolo tombador, então avança e retrai o cilindro tombador. Eu tenho acionamento do cilindro do divisor de linha lado direito, avança e retrai o cilindro do divisor de linha do lado direito. Acionamento do divisor de linha do lado esquerdo, avança, retrai, divisor de linha do lado esquerdo. E acionamento do disco de corte lateral, lado direito e lado esquerdo. Então, avança, lado direito, retrai, lado direito. Avança, lado esquerdo, retrai, lado esquerdo. Ok?
temos a válvula de controle da esteira do elevador, tá? Uma válvula que ela faz parte do circuito, tá? Da esteira do material rodante. Ela tem uma pressão de 2.500 PSI, tá? E a válvula que faz a regulagem é essa válvula aqui, tá? Ela que controla a tensão da esteira do material rodante. Cilindros da suspensão e os cilindros da esteira, tá? Faz o esticamento das esteiras. Então, vamos dar partida no nosso sistema. Dei partida no sistema, o óleo vem, passa pela válvula de retenção, chega na válvula de alívio do cilindro e tensiona as esteiras do material rodante, tá? Então, dei partida, o óleo faz esse percurso, passa pela válvula de retenção, mantém pressurizado. Por que com a válvula de retenção? O óleo não volta nesse sentido, sempre no sentido de tensionar a esteira, tá? E mesmo óleo que está vindo para cá, vem para o bloco e se eu não tiver nenhuma função sendo acionada, ele retorna para tanque. Ok? Fiz o acionamento de um cilindro, tá? Qualquer cilindro. Acionei, o óleo vem, pressiona o acumulador e ergue o cilindro da suspensão. Ah, fiz o acionamento do cilindro do corte de pontas. Mesma coisa, tá? Então, fiz o acionamento do cilindro corte de pontas, ele vai para o acumulador do corte de pontas e aciona o cilindro para erguer o corte de pontas, tá? O acumulador da suspensão em torno de 1.700 PSI e o acumulador de corte de pontas em torno de 1.200 PSI, tá? Acionei a suspensão para erguer, acionei a suspensão para baixar e consigo botar meu equipamento para trabalhar, tá? Cilindro da esteira. Para mim encolher a esteira do material rodante, como eu tinha falado lá atrás, quando estava falando do material rodante da John Deere, a John Deere ela tem graxa de um lado e graxa do outro. Então, aciono graxa e retiro graxa para poder vencer a mola, tá? O da Case é óleo e graxa. Então, solto a graxa e aciono um comando, qualquer comando do bloco, deu fim de curso no comando, ele vence a válvula de retenção e faz o acionamento do cilindro, tá? Eu consigo tensionar a esteira. O óleo que vem para o bloco, quando eu estou acionando qualquer função do bloco, tem duas válvulas piloto, que são válvulas que controlam 6 galões e 6 galões por minuto, então eu tenho 12 galões no total quando eu estou com as duas válvulas acionadas. Eu tenho algumas funções que usam as duas válvulas piloto para fazer funcionamento, tá? Função que usa duas válvulas são erguer e abaixar a suspensão, erguer o despontador e o giro do elevador. Então, na hora que eu faço uma das três funções, eu tenho que ter tensão aqui e aqui. Então, se eu chegar com algum material metálico, eu tenho que ter tá imantando aqui, tá imantando aqui, tá imantando uma das três funções, tá? Eu consigo ter a quantidade de óleo suficiente para levantar uma suspensão, ou levantar o despontador, ou girar o elevador com uma velocidade legal, tá? Se tiver só uma das duas funcionando, eu vou ter metade do fluxo de óleo, então eu vou demorar o dobro do tempo para fazer a função acontecer, tá? Tem algumas funções que são intercaladas, tá? Então, um divisor de linha usa uma válvula, outro divisor usa outra. O giro do capuz usa uma válvula também, e as outras funções do bloco de comando auxiliar, cada função usa uma válvula intercalada, para não parar todas as funções ao mesmo tempo, tá? Então, se eu tiver problema numa válvula, em uma dessas
válvulas piloto aqui, que são válvulas para direcionar a passagem do óleo. Ah, estou com uma válvula dessa com problema, eu vou ter algumas funções que vão estar parando, não param todas, e vou ter algumas funções que precisam de mais óleo, que vão estar com metade do óleo que precisa, então, portanto, elas vão estar mais lerdas, tá? Vão estar com uma ineficiência de velocidade na função, tá? Então, o óleo que vem para o bloco, aciona o outro bloco, e a válvula piloto funciona para os dois, tá? Uma válvula piloto intercalada faz todas as funções aqui, tá? Então, uma ou outra intercalada vai estar acionando as outras funções do bloco auxiliar, ok? Travei o sistema, deu um fim de curso no sistema. Dei uma pancada aqui no sistema da esteira rodante, estou andando com o meu equipamento, deu uma pancada, aumentou a pressão não volta para cá, porque aqui é uma linha de retenção, então ela não vai voltar para trás, ela vence a pressão da válvula aqui, da válvula de alívio, e vai para tanque. Então, essa válvula é a válvula de proteção do sistema da esteira rodante, tá? Se eu tiver algum problema nessa válvula, eu tenho uma despressurização do sistema, eu posso deixar o meu sistema totalmente lerdo, ou às vezes até parar o sistema também, então essa válvula é muito importante, tá? Parece ser uma válvula com um valor menos expressivo, mas ela é muito importante para o sistema estar funcionando, tá? Tanto para manter as esteiras tensionadas, quanto se ela tiver mal regulada ou desregulada com algum problema, um corte em anéis, alguma coisa do tipo, eu posso parar todo o sistema dos blocos de cilindros também. Joia? Do ventilador, a gente já falou no outro, quando falamos do divisor de linha, né? E o divisor de fluxo a gente já comentou, né? Então, esse é o circuito do nosso sistema dos blocos do cilindro da máquina de esteira, tá? Vamos dar uma olhadinha no circuito da máquina de pneus, para a gente ver a diferença entre um e o outro, tá? Os circuitos da máquina de pneu, a gente tem um bloco a mais, é o bloco da direção, tá? É um bloco que faz o controle direcional do cilindro, tá? Que faz o cilindro ir para a direita e para a esquerda, tá? E a gente tem no bloco de freio também, né? Junto com a válvula da válvula da esteira, eu tenho um bloco de freio, tá? Esse é o cilindro da direção, tá? Da máquina de pneu. Então, o acionamento do cilindro ele acontece de forma intercalada. Quando aciona um cilindro para um lado, o óleo desse cilindro retorna e faz acionamento para o outro, tá? Então, a função que muda naquele bloco é um bloco que faz a direção, um bloco direcional, tá? Ele só inverte a posição de um lado para o outro do bloco, da entrada e saída do óleo, fazendo o cilindro da direção esterçar para um lado ou para o outro, tá? Então, essa é a diferença principal entre a máquina de pneu e a máquina de esteira, tá? Do bloco de comando de cilindros, o que a gente tinha para comentar é isso, tá? Vamos para o próximo. Vamos falar no próximo assunto agora sobre transmissão e freio, tá? Vamos falar primeiro da 8800 e depois a gente vai falar sobre o freio da 8000, que é um freio diferente, tá? Circuito é o reservatório, filtros, tá? Filtros normalmente com 10 microns, tá? Que é a capacidade de filtragem dele. Troca com 50 horas e depois de 200 a 250 horas, tá? Então, filtro 10 microns. Bomba, são duas bombas, tá? Bomba modelo 54, tá?
é Eaton 54. Tem a bomba de carga, que fica nessa posição aqui, isso aqui é a bomba de carga, trabalha com 330 PSI, e a bomba completa, que é a bomba de pistão, trabalha com 5.300 PSI de pressão, tá? Eu tenho duas bombas, tá? A bomba à direita, ela toca o material rodante esquerdo, e a bomba esquerda toca o material rodante da direita, tá? Então, elas têm um desenho invertido, mas a função delas, cada uma toca uma esteira. Motor de roda, tá? O modelo Eaton 54. Tem um bloco de alívio de pressão, tá? Pressão baixa de 270 PSI e alta pressão é de 6.300 PSI. Então, a pressão de trabalho dele é 6.300 PSI, tá? Esse é o modelo do bloco, tá? Um lado direito, outro lado esquerdo. São localizados diretamente nos cubos redutores finais. Temos a válvula de freio, tá? Como funciona a válvula de freio no sistema de esteira? A válvula de freio é uma válvula elétrica, tá? E o que ela faz? Na hora que se aciona o interruptor do freio, ele corta o óleo que vai para o pacote de freio, fazendo o freio, as molas do freio acionarem mecanicamente, tá? Quando tem óleo, o sistema vence o freio e vence as molas, e quando não tem óleo, as molas acabam freando, tá? Então, o sistema ele trabalha nesse sentido, tá? Vamos ligar o sistema para a gente ver como é que ele funciona. Dei partida na máquina, o óleo vem, circula para os filtros, é filtrado antes de entrar no sistema, tá? Que é um sistema fechado, então ele tem filtro para proteger o sistema, e depois ele retorna para o tanque, tá? Então, liguei, acionei o joystick, andei com meu equipamento, então a bomba vai mandando o óleo para o motor retorna o óleo para a bomba, e conforme eu tenho temperatura variando, então a temperatura da válvula está baixa, das bombas do circuito está baixa, o óleo está só circulando internamente. A hora que aumentou a temperatura do óleo, a válvula de derivação entra em ação, então ela tira o óleo quente, joga o óleo quente para o reservatório e puxa mais óleo frio para dentro do sistema. A hora que esfriou, o sistema continua trabalhando normalmente, como se fosse um sistema fechado, tá? Apliquei o freio, o que acontece? O freio corta o acionamento, tá? E eu deixo o óleo livre, tá? Liberei o freio, o sistema está girando, entra de um lado, sai pelo outro. Apliquei o freio, eu alivio a pressão dos dois lados, tá? O óleo que está no freio retorna para o tanque e retorna para a bomba, tá? Então, eu acabo liberando o óleo e acabo travando o freio da do cubo redutor que está acoplado no material rodante, tá? Esse é o sistema de transmissão funcionando, tá? Então, o que é os componentes principais, tá? Bomba, motor, válvula de freio e válvula de derivação, fica dentro das bombas, fica dentro, acoplado nas bombas para fazer essa troca de óleo frio para óleo quente quando está aquecido. Vamos dar uma olhada agora no sistema da máquina de pneu, tá? A máquina de pneu, ela muda um pouquinho, tá? O sistema de freio. No sistema da 8000, como eu mencionei lá atrás, a gente tem um sistema de freio diferente, tá? Então, a função da válvula de freio, ela tem uma função, a gente tem pedal, que vai fazer uma função diferente, e a gente vai ter um atuador no circuito aqui que faz uma outra função, tá? Então, a gente vai ter alguns componentes diferentes no sistema de freio, tá?
Dei partida na máquina, o óleo da bomba vem para o pedal não está acionado, o óleo continua circulando, tá? Normalmente pro circuito, tá? E o circuito está girando, tá? Acionei o pedal do freio, tá? O que eu fiz? Acionei o pedal, eu desviei o óleo que ia para o circuito para o meu sistema, tá? Então, eu bloqueei o óleo que ia para os motores, tá? Ele vai, bloqueia, e a válvula não permite que o óleo circule, tá? Liberei, o óleo continua circulando novamente, tá? Tirei o pé do freio, ele continua circulando novamente. Ele funciona como se fosse um freio hidráulico de um veículo, tá? Acionei ele corta, faz o contrário do veículo, né? O veículo ele empurra o óleo, esse ele corta o óleo, tirando a função do circuito, né? Deixando as molas frearem o equipamento, tá? E quando eu aciono o freio de estacionamento, o que acontece? Puxei o freio de estacionamento, acionei ele vai desviar o óleo, tá? Desvia totalmente o óleo corta do pedal, não tem ação nenhuma em nenhum dos dois, nem no pedal e nem nos motores. Então, eu acabo cortando o óleo mesmo, então, as molas que tem dentro dos cubos acabam, do cubo redutor, acabam travando mecanicamente o meu equipamento, tá? Então, o meu equipamento ele fica totalmente travado. Liberei, tá normal, tá rodando, acionei o pedal, o óleo é desviado gradualmente e acaba freando, segurando o equipamento também, tá? Então, a válvula tem duas funções, a válvula de freio, tá? Dentro do sistema de freio na máquina de pneu, tá? É o contrário do sistema de freio da máquina de esteira. Ok? Travei. Cortei o óleo de todos os lugares. Ok? Essa é a maior diferença que tem entre os dois sistemas de pneu e de esteira, tá? De pneu ele vai ter a parte de direção lá no bloco, né? Bloco de cilindros, e tem a parte do freio aqui no sistema de transmissão, tá? Junto com o sistema de transmissão. Pessoal, esse foi o material que eu tinha para apresentar hoje, tá? Sobre colhedoras de cana, sobre sistematização, colhedora de cana, manutenção de colhedoras e operação, tá? Então, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que não foi esclarecida, entre em contato com a gente nas redes sociais Gente Mais, eu vou estar à disposição para responder, ok? Por hoje é só, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.